Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco nesse espaço em que temos a chance de trazer mais uma conversa aprofundada, relevante para você que nos acompanha neste momento. E vamos falar nesse programa sobre planejamento. Planejar, por exemplo, nossa vida pessoal, carreira, pode nos trazer muitos frutos, mas as pessoas podem ter muita dúvida, né, sobre como fazer isso e como usar até corretamente este instrumento do planejamento. Nosso convidado é que vai falar muito mais sobre isso, sobre o conhecimento que tem para compartilhar com o nosso Em Destaque. Participa hoje então conosco deste programa José Antônio Martinuzzo, professor e pós-doutor em psicanálise, conosco então neste espaço tão importante para que esse tema seja aprofundado com você. Martinuzzo, muito obrigado pela presença, bem-vindo ao nosso espaço. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. É uma honra, inclusive, nossa ter o professor Martinuzzo aqui com a gente. Bem, planejamento, eu falei até que é um instrumento importante, né, para as pessoas organizarem tanto vida pessoal quanto carreira. Até nesse próprio tema, professor, às vezes as pessoas concentram o planejamento em um desses universos e talvez nem estão nos dois. Mas por que o planejamento tem que entrar como uma palavra importante para a gente, que estamos inclusive aí no início de 2026 ainda? Bom, geralmente a gente liga a vida racional, a vida do planejar, do pensar, do antecipar, às questões profissionais, né? E relega as questões pessoais, a vida, digamos assim, nos outros aspectos, a um certo deixa a vida me levar, vida leva eu, né? O problema é que não dá para colocar isso aqui é vida pessoal, isso aqui é vida profissional. A gente tem uma vida só. E se a gente não olhar holisticamente, digamos assim, a nossa existência e tentar dar um curso para ela, a gente pode acabar se perdendo, né? E hoje é muito fácil você se perder no longo curso da sua vida, porque a gente existe no tempo e a temporalidade, ou seja, a experiência do tempo está uma coisa muito estranha e a temporalidade de hoje, que é a temporalidade do instante, ela não te convida muito a planejar. Então, planejar já é uma coisa difícil, planejar a vida holisticamente é complicado e na temporalidade, ou seja, na experiência de tempo que a gente vive hoje, está mais complicado ainda. Então, posso dizer que, como nunca, planejar se tornou algo tão necessário quanto desafiante, como acontece hoje em dia. Mas nós temos essa racionalidade para planejar esses nossos caminhos? Não temos. As pessoas geralmente apostam muito na sorte, né? Geralmente apostam muito digamos assim, numa graça ou num acaso favorável a ela e não se compromete com planejamento. Até muita gente que por profissão ou por estudo acha importante planejar, começa e para, começa e desiste. Basta ver o que você faz com suas agendas, né? Você começa a fazer uma agenda, toda virada de ano digamos assim, é uma tentativa de fazer um planejamento. Não, a partir de agora vai ser. Chegou o ano, não fez nada. Toda segunda-feira, a partir de segunda-feira eu faço. Chega na sexta-feira e não fez nada. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com compromissos e de lidar com aquilo que elas firmam que seja o mais importante para a vida delas. Uhum. O que tem sido, né, os principais obstáculos para a gente, né? Muito se fala, né, sobre o uso do celular. Está aqui, está com a gente, está sempre perto, né? Como acredito que esteja também perto de você aí. Mas assim, esses pontos de fuga parece que vão nos puxando e uma vez que entra, por exemplo, numa tela, você fica ali, né? Seja em qualquer delas, obviamente, né? Nas de parede ou nas de mão, vamos chamar assim. O que tem nos puxado ou nos tirado mais desse foco do planejamento? Bom, vou fazer uma digressão rápida aqui, mas que é importante para a gente entender a dificuldade de pensar o futuro hoje. A gente existe, mais do que num lugar, a gente existe no tempo, né? Esse tempo, que é o tempo da natureza, ele se divide em passado, presente e futuro, né? Então, o que a gente experimentou vira passado, o que a gente está experimentando neste momento é presente e o que virá é futuro. Santo Agostinho, lá no século IV, ele foi perguntar a Deus, no processo de conversão ao catolicismo dele, o que era o tempo. E aí, ele, por inspiração divina, registrou
que o tempo é uma duração e que, na verdade, nós só temos o presente para viver. Porque você não pode voltar ao passado nem ir ao futuro. Mas você tem, na vivência do presente, uma lembrança do passado e uma expectativa do futuro. Como nós somos animais que entendemos da duração da vida, nascemos e vamos morrer, a gente transita nessas 3 dimensões da experiência do tempo. No passado, no presente e no futuro. O que acontece hoje com as telas e com a internet? O nosso presente foi reduzido a instante, o passado virou uma quantidade imensa de entulho que eu não consigo mais investigar, eu não sei o que aconteceu comigo ontem, semana passada, e o futuro virou uma coisa tão imprevista e tão avassaladora em cima da gente que a gente só sabe ter ansiedade com relação a ele. E a gente fica vivendo instante atrás de instante em dupla dimensão. Você tem que dar conta do presente e do instante do seu corpo, da presença e das várias camadas de existência que tem as redes, por exemplo. Então, o WhatsApp é um presente, o Facebook é um presente, o TikTok é um presente, o Instagram é um presente, o e-mail é um presente, uma mensagem é um presente, uma ligação telefônica é um presente, além da presença do meu corpo. Então, presente comprimido a um instante e várias camadas. Você mal dá conta de viver o seu presente. Como é que você vai pensar o seu futuro? E um futuro que você acha que está cada vez mais imprevisível, né? Porque é uma avalanche de futuro, é uma avalanche de atualização. Como está tudo muito fluido, o mundo está de ponta cabeça, isso piora mais ainda. Então, a sensação de que você está boiando num instante eterno, que é, por exemplo, os feeds, né, acaba te impossibilitando de pensar a vida nas 3 dimensões, de passado, de presente e de futuro. Só que, a despeito dessa impressão de temporalidade, nós temos sim passado, presente e futuro. E a gente tem que dar conta de passado, de presente e futuro, porque senão você vai acabar perdendo muito daquilo que o humano pode fazer, que é de ter uma autonomia para os destinos da vida dele, né? Uma consciência autônoma e uma condução autônoma do que vai ser o futuro dele, né? O autor do Pequeno Príncipe, o Saint-Exupéry, falou que o futuro não é um lugar para onde a gente está indo, o futuro é um lugar que a gente está construindo hoje. E a gente tem que ter essa dimensão. A minha decisão de hoje vai ser a consequência do amanhã, né? Tem pessoas mais, não diria propícias, mas que estão imersas nisso, que não conseguem enxergar essa divisão mais. Por exemplo, né, os nativos da era digital. Eu, professor, né, nascemos e crescemos num ambiente em que a internet não era tão popular, ou nem o celular, né, ainda era algo de extrema essência, né, para se viver. As pessoas que já nascem com isso hoje já têm essa percepção diferente do que, por exemplo, eu e você temos, por causa justamente dessa questão cronológica? Sim, e são nativos digitais, né? O que a gente está experimentando hoje, Fábio? A gente está experimentando hoje uma novidade histórica na existência humana sobre a Terra, que é ter dupla dimensão de existência. Temos a dimensão presencial e a dimensão midiática, a dimensão informacional, a dimensão digital. A gente vive uma experiência sensível, né, ancestral, temos um corpo ainda e vivemos uma dimensão que é informacional. A gente está lá em formato de conteúdo, em reações. Então, isso é uma novidade. Os nativos digitais estão muito mais conectados na espacialidade e na temporalidade da digitalidade do que na espacialidade e na temporalidade da presença. São vários exemplos. Eles têm problema de lidar com o corpo, da imagem de si, né? Eles estão deixando de transar. Eles têm problema de falar com as pessoas, só mandam mensagem. Então, tudo aquilo que escapa a um controle e a uma temporalidade, uma espacialidade da digitalidade, causa horror. O que para as nossas gerações antigas é difícil, né? A digitalidade, para eles é hiperfácil. O que para nós, a gente tira de letra, que é a vida em presença, para eles é um horror. Então, é preciso que, tanto para quem está conhecendo esse mundo novo,
quanto para quem precisa conhecer um mundo da presença, que a gente tem um mínimo de dimensão clara do que é existir. A gente existe num corpo, a gente existir é exercitar os sentidos e a gente existe num espaço temporal de passado, presente e futuro. Fora disso, é uma vida adoentada. As principais doenças desse mundo na digitalidade, a ansiedade e a melancolia / depressão, né? Que são problemas derivados dessa experiência de tempo. Conteúdo impressionante para você, né? Para mim também aqui, observando toda essa construção que o professor vem fazendo, né? Para a gente entender esse ambiente todo, de onde partimos do planejamento, tivemos que desenhar o ambiente até para que a gente entenda, né, desafios, mas também como, né, avançar a partir disso na questão que pode fazer com que a gente tenha algumas ferramentas ou olhares mais atentos para poder avançar em meio a tantos estímulos, né, inclusive, que é uma palavra que tem aparecido muito, né, professor? Sim. Muitos estímulos. Você vive numa sociedade excitada, né? É o problema da ansiedade. Você está em busca de atualizações, você está em busca de excitações mediatizadas, né? Você precisa o tempo todo estar lá rolando o feed, né? Estar lá buscando o mais extraordinário que suplanta o outro extraordinário, Por isso que fake news se espalham tanto, por isso que cultura de ódio espalha tanto, por isso que fofoca espalha tanto, né? Porque as pessoas precisam ser acordadas o tempo todo com esses conteúdos que vão dar notícia de que ela está viva, né? O estímulo da vida sensorial, que era múltiplo, né, com todos os seus sentidos, passou a ser um estímulo de consumo midiático. E esse estímulo precisa ser o tempo todo algo que te acorde, algo que te lembre que você está vivo. Então, é um modo de vida um pouco difícil. É o nosso, né? É o nosso. É o nosso, é o nosso, é o seu, e com certeza você ouvindo isso está, acho que, organizando ideias e pensando justamente, e agora? Pois é, o e agora a gente deixa então para depois do intervalo, para voltar com você, até porque pode ter, quando a gente fala de planejamento, e você deve ter percebido isso no começo do programa, a sensação de que planejar, mas seguir ali, rígido, né? Mas a vida tem, né, tantos pontos que eu poderia, né, abordar e avançar. Essa rigidez do planejamento pode me incomodar, mas a gente vai saber se essa rigidez realmente ela é existente ou não, na volta do nosso Em Destaque. De volta com o nosso programa Em Destaque, com você aqui na tela da TV Sim SBT, retomando nossa conversa de hoje, falando sobre planejamento. E como você pode usar essa ferramenta para trazer, obviamente, sucesso, evolução na sua vida, em meio a um mundo com tantos estímulos, como nós estávamos comentando desde o primeiro bloco com o nosso convidado. Participe e continue com a gente aqui no nosso Em Destaque, José Antônio Martinuzzo, professor pós-doutor em psicanálise, que traz aqui o seu conhecimento compartilhado conosco, uma questão que coloca conceitos sobre o que nós estamos vivenciando a cada dia. E entender esses conceitos pode também nos fazer enxergar como lidar, obviamente, com um ambiente que está cada vez, inclusive, mais inóspito, dependendo aí da abordagem que a gente fizer. Obviamente, estamos aí trazendo para você uma análise sobre uma conjuntura, inclusive, bem recente, né, para a humanidade em relação às questões digitais, né, que foi um ponto que a gente abordou bastante, né, nossa relação com a internet, celulares e redes sociais, mas como que isso, né, entre todos os estímulos que nós temos, também é um grande ponto aí de fuga para que a gente possa, então, resgatar, por exemplo, né, as questões de você ter um planejamento ciente da sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Se bem que o professor falou, né, a vida é uma só, né, professor? Não dá para você só pensar de um lado e esquecer do outro. Bem, mas retomando o que a gente deixou ali de convite do último bloco, saídas para ter um planejamento eficaz diante de todos os estímulos que a gente já entendeu que nós temos e como a vida moderna foi nos impondo também. Existem ferramentas para a gente fazer essas escolhas? Bom, ferramentas, inclusive digitais, tem muitas, mas você precisa partir de alguns convencimentos pessoais. A primeira coisa que você precisa ter convicção é de que sua vida não se reduz a um instante, apesar de tudo o que está tentando fazer você pensar, viva o instante, esqueça o passado e esqueça o futuro. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender
para quem já aprendeu isso um dia e esqueceu, e para quem é nativo digital, é que a vida tem um passado, um presente e um futuro. E que ambos, ou essas 3 dimensões, são fruto de suas decisões. Aí a gente parte para a segunda questão importante. Então, primeiro entender, eu tenho passado, presente e futuro, eu sou autor dessas temporalidades. Como que eu sou autor? Decidindo. Eu sou responsável pelas minhas decisões e eu preciso decidir. Isso é outra convicção. E isso é uma outra grande dificuldade hoje em dia. As pessoas, os jovens principalmente, não gostam de decidir, não gostam de fazer escolhas, por 2 motivos básicos. Eles querem tudo e acham que pode ter tudo, então não precisa escolher, ou na contingência de fazer uma escolha, não tem suporte, não tem estofo, não tem força psicológica para suportar os resultados, né? Ou seja, tem medo de fazer uma escolha, a escolha dá errado, ou a escolha não sai do jeito que eles pensaram, e eles não têm estatura psicológica para bancar as consequências das decisões e das escolhas. Mas não tem jeito, pessoal, essa é a boa, a péssima notícia. Ninguém vive sem escolher. Ou você escolhe, ou alguém escolhe por você. E todas as escolhas, as autorais e as que você terceiriza, têm um custo. Se todas têm um custo, é melhor você pagar o preço pelas suas escolhas. E como é que você lida com a angústia de ter feito uma escolha, tomado uma decisão e ela não ter saído como você planejava? Em vez de sair desesperado, achando que você fez bobagem, que você não acerta nunca, é só ir com calma, ser generoso consigo mesmo, aprender com a decisão que você tomou, com as consequências daquela decisão e refazer a decisão. Por enquanto, só um acontecimento não tem conserto na vida, que é a morte. Tomou uma decisão, não foi a melhor decisão, faça uma outra decisão para corrigir aquela. E vá se perdoar e vá aprender com aquele processo para fazer uma decisão melhor ainda. Então, olha, eu preciso decidir, né? A vida é feita de escolhas, essas decisões de hoje vão impactar no futuro. Se eu tomar uma decisão que não foi a melhor, eu posso refazer tomando uma outra decisão. E como é que a gente faz para tomar uma decisão que pode dar certo? Reunir o máximo de informações que você puder sobre aquilo e decidir com coragem, né? E decidir com determinação. Não deu certo? Mudo de rumo. Problema nenhum, né? O importante é a gente tomar uma decisão autônoma. Porque se você não decide, alguém vai decidir e você vai na carona pagando um preço de uma decisão que não é sua. Tem um ponto que eu ouço muito sobre esse ponto que você colocou, professor, e obviamente concordo plenamente, né, que tenha que haver esse momento de você ser dono das suas decisões, mas é assim, o que é muito popular, né? Ah, mas eu vou perder tempo. Esse medo da perda do tempo, ou, né, temer que essa decisão vai me fazer perder tempo. Como é que a gente responde a um pensamento assim? Bom, você está perdendo tempo que você ganharia para fazer o quê? Para viver as consequências da decisão de outros? Então, por estar debaixo do guarda-chuva do outro, você está ganhando tempo? Não. Você só está dando o seu tempo para outros. Eu sempre brinco, né, com as pessoas que pensa que a vida é você dentro de um lago. Se você não decidir, não se movimentar, você só vai tomando a marola do movimento dos outros. Né? Tomando água na cara e não sei o quê. Você tem que se movimentar para pôr a sua água em contato com a água do outro. Sabe? E você se movimentar. Isso é a vida. Sabe? Perder tempo é tomar decisão? Nunca. Quando você toma uma decisão autônoma, você está fazendo um bom uso do seu tempo. Não vem dizer que está perdendo tempo para disfarçar um medo ou para disfarçar uma covardia de tomar uma decisão necessária e achar que a vida vai resolver alguma coisa. Não. Tudo depende de decisão. Ou você decide ou alguém decide por você e você vai pagar as consequências. Decidir nunca é perda de tempo. A questão de se planejar, entra uma questão também nesse mesmo pensamento de ser muito rígido. Estou ficando preso
a uma decisão que vai me acompanhar muito tempo, e se uma outra coisa melhor surgir, se o tempo mudar, se a moeda cair, se a bolsa subir. Enfim, os estímulos, como a gente falou, são inúmeros. Eu fico preso num planejamento quando eu me dedico, obviamente, a fazê-lo. Como é que é essa interpretação, professor? Olha, outra coisa que eu sempre falo, o saco das desculpas é gigantesco. Você pode enfiar a mão lá, tirar uma desculpa para não tomar a decisão, tira outra para não planejar. Né? Tudo é desculpa para não planejar. Como é que a gente faz um planejamento que não é rígido? A técnica chama isso de planejamento estratégico. O planejamento estratégico é igual um Waze, um aplicativo que você usa para se deslocar. O que é o planejamento, pessoal? É você saber o ponto A que você está e você saber o ponto B onde você quer chegar. O Waze ou qualquer aplicativo vai dar o melhor caminho. O que é o melhor caminho? É o mais rápido, com menos interferência. Às vezes, você chega na metade do caminho e esse percurso muda, mas o ponto B continua lá. Você está no A e no B, então não vem com essa desculpa. Como é que eu faço na minha vida? Eu estou no ponto A, quero chegar no ponto B. O que interfere nesse meu deslocamento? Eu vou lá e escolho 3. Essas 3 coisas me atrapalham, essas 3 me ajudam. Em mim, 3 coisas me ajudam, me fortalecem, 3 coisas me enfraquecem. Eu vou tomar atitude diante dessas coisas e vou seguindo. Eu ando um pouquinho. Não, realmente, eu ganhei mais músculo. Eu não preciso mais me preocupar com a velocidade. Bota outro problema. Então, assim, a vida é dinâmica. Dá para fazer planejamento dinâmico se você mapeia onde você está, onde você quer chegar e o que interfere nesse movimento. Essas interferências vão mudando, mas você não vai às cegas. Você vai prestando atenção naquilo que interfere na sua caminhada. E como que uma técnica de caixinhas pode nos ajudar também em tudo isso? Para não esquecer de colocar essa técnica aqui nesse programa para você também acompanhar, que é uma coisa que o professor falou aqui, que já trabalha, já tem isso, inclusive, bem mapeado, até usado nas publicações dele, inclusive. É só você, no seu buscador de preferência, coloque o nome do professor Martinuzzo, José Antônio Martinuzzo, que você vê várias publicações que ele já fez aqui, inclusive, no mercado literário do Espírito Santo, uma referência. E por lá já apareceu essa técnica, isso aí. Na verdade é isso. Eu era criança, nasci numa fazenda, e na safra de café tinha aqueles terreirões enormes para você varrer, para ver o café à tarde, para secar, né, no processo lá de beneficiamento. Chegava da escola durante a safra e tinha 13h varrer aqueles terreiros imensos. Um dia eu estava lá morto, né, querendo dormir, encostado numa vassoura. Minha mãe falou assim: meu filho, você vai ficar aí 1 e pouco, às 3 começa a chegar o café, ninguém vai varrer isso para você. E você ficar daqui olhando lá para o fim do terreiro também não vai te ajudar. Eu vou te ensinar uma técnica como é que você enfrenta esse terreiro. Dá uma olhada para ele e divide em quadradinhos. E aí você fica só prestando atenção no quadradinho que você está. Quando você menos perceber, você vai estar no último. Então, essa é uma técnica de enfrentar grandes desafios fantástica. Você dá uma olhada para o seu desafio, esquadrinha esse desafio, faz as caixinhas ou os quadradinhos e fica com foco naquele quadradinho. Porque se você ficar com foco no final, no último quadradinho, você não sai do lugar, você fica desanimado, né? Você vai procrastinar. Mapeia a tarefa, divide em quadradinhos, foco no quadradinho que você está. Você vai ver que vai chegar muito mais rápido e mais animado. Excelente. Então já está até compartilhado com você no nosso programa em destaque, técnica dos quadradinhos, né? Inclusive tem gente aqui no estúdio que já adorou, já está praticando, porque conhecia antes, né? Agora a gente já sabe aqui pelo nosso programa também. Agora, professor, acho que merece sua palavra mesmo, né? Talvez, desde o início do programa, quem esteja assistindo, colocou essa conversa como desenvolver, planejar para conquistas materiais, né? Trabalhar para comprar tal coisa, adquirir tal, né, imóvel, celular, carro, apartamento. É por aí? Que mais que eu consigo com um planejamento como você nos conversou aqui hoje? Que conquistas eu trago para a minha vida? Eu acho que dá para você planejar estudo, dá para você planejar trabalho, dá para você planejar conquistas materiais e dá para você planejar a pessoa, o ser humano, a alma, o espírito, o indivíduo, o irmão, o amigo, o namorado, o marido, a mulher, o companheiro, a companheira que você deseja ser, né?
Nós somos animais, nós somos da espécie sapiens, que temos capacidade de desejar, realizar e passar um filtro ético nisso. Nós somos animais que têm desejos. E ao longo da vida, a gente tem de se equilibrar entre dois Ds, o desejo e a demanda. Então, uma boa estratégia é você planejar, por exemplo, no início de 2026, se ao fim do ano, comparativamente com janeiro, você vai estar pautando mais a sua vida pelo seu desejo ou pela demanda dos outros? Os seus sonhos, o seu dia a dia, as suas convicções, o seu passo a passo, os seus afetos, eles estão mais orientados pelo desejo que você carrega em si ou pela demanda daqueles que você quer conquistar ou quer agradar para aplacar uma insegurança, uma sensação de desproteção? Já adianto, quanto mais a sua vida estiver pautada pela demanda do outro, mais infeliz você vai ser. Quanto mais você conseguir agendar a sua existência pelos seus desejos, mais você vai conseguir produzir uma experiência de vida de bem-estar. Mas é preciso ter coragem para se sentir desejante, para entender qual é o seu desejo e para bancar o seu desejo. Esse é o grande desafio. Tá aí para a gente pensar, refletir e, obviamente, enfrentá-los, com toda essa análise trazida aqui de uma maneira muito generosa pelo professor José Antônio Martinoso com o nosso programa. Muito obrigado, professor. Nosso tempo se esgota, mas o espaço está aberto, como você já participou em outras ocasiões, que volte ainda em outras. Só esse tema de hoje daria mais outros tantos programas, mas ele vai trazer, obviamente, também, espero eu, também outras abordagens para compartilhar com a nossa audiência. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e minha alegria e honra de estar aqui com você e com quem nos assiste. Que bom. Agradecendo então a você que também nos acompanha no Nosso em Destaque. Lembre que este programa, inclusive, para você compartilhar com quem você quer caminhar em meio a alguns desafios, provavelmente utilizando também toda essa análise que o professor trouxe para a gente no nosso YouTube da TV Sim SBT, fica disponível para você. Obrigado pelo seu acompanhamento e volte no nosso próximo Em Destaque. Até lá.